Quinta ao Vivo. Amém. Glória a Deus. Voltamos aí então para o nosso terceiro e último bloco do Quinta ao Vivo, nosso bate-papo edificante. Hoje recebendo então aqui o Ernesto Vargas e a nossa amada Rafaela, irmã Rosa Maschio, também compartilhando aqui conosco, e que nós possamos, né, seguir em espírito de oração, você que está em casa, né, que você possa estar abençoando aí a todos nós, para que o Senhor siga, né, abençoando este programa. E nós compartilhávamos, né, em relação aos filhos, né, e próprio Efésios 6, né, fala né, ele fala ali: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Amém? Então, claro que fala aqui de posicionamento, né, de obediência, de sujeição, de submissão, de autoridade, mas eu queria pegar o ponto, sim, de que da necessidade, né, do exemplo, né, da necessidade da ordem dentro de casa, né, para que nós possamos oportunizar, né, as crianças, né, e filhos, né, porque talvez os que nos assistem estão passando por isso, né, situações dentro de casa, e muitas vezes cobram de um filho obediência, cobram de um filho, enfim, um padrão divino, mas não permitem, muitas vezes, né, que esses filhos vejam um padrão divino nas suas casas. Então é complicado, né, porque para a criança deve ser uma confusão total, né? Mas assim, o meu pai prega uma coisa, minha mãe prega a palavra, mas eles vivem outra, né? E eles querem me cobrar que eu vivo o que eles não vivem, né? Então essa relação de educação espiritual, né, que eu creio que é muito mais valiosa do que a natural, né, que precisa também, mas que essa espiritual que é para a vida eterna, né? Então assim, deixo para vocês compartilhar em relação a isso, e de que isso, né, eu creio, faz parte do negar-se. Amém? Deu Mateus 16, 24, né? E que vocês possam compartilhar um pouquinho dessa experiência para que a gente possa incentivar, né, e renovar a nossa mente em relação a tudo isso. Amém. A gente sabe, né, irmãos, que um testemunho, né, verdadeiro, praticado, ele vale mais do que 1000 horas de pregação, né? Nós já até ouvimos isso em ministrações. Então, isso eu creio, assim, né, que dentro de casa, com os nossos filhos, não foge disso, né? Quando a gente está em um grupo familiar, assim, um testemunho, assim, ele nos preenche, ele nos edifica, né? A gente sente isso. Então, com as crianças, com certeza não é diferente, e até muito mais aflorado, né? Porque elas nos veem como autoridade, né? As crianças nos veem como exemplos, né? Como rocha dentro de casa, como, né, pessoas a serem seguidas. Então, realmente, assim, como é que eu vou cobrar da minha filha que ela respeite, né, as pessoas, que ela respeite, né, dentro de casa, se não tem respeito da nossa parte como pais? Como é que eu vou cobrar mansidão da minha filha, né? Como é que eu vou cobrar submissão da minha filha se nós, como pais, não nos submetemos à autoridade que nós temos, né? Então, realmente, assim, a gente percebe que o exemplo, ele faz toda a diferença, e por mais que a gente tente ministrar e ensinar da forma correta, se não houver o exemplo dentro de casa, ela não vai seguir, porque ela vai fazer o que ela está enxergando, o que ela está vendo, né? Ela vai aprender muito mais com o nosso testemunho, com as nossas atitudes dentro de casa, do que com muitos ensinamentos, com muitas tentativas de palavra, né? Então, eu agradeço ao Senhor, assim, por essa revelação, né? E como funciona. É impressionante, assim, quando a gente muda as atitudes, né? Mas de coração para o Senhor, né? Não adianta a gente fazer querendo mascarar uma situação, porque os nossos filhos, eles têm sensibilidade, né? Então, e o Senhor usa eles para nos corrigir. Então, naquele momento, assim, que a gente decide fazer de coração para o Senhor, Deus honra refletindo nos nossos filhos, né? Porque eles vão receber aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. E eles vão ver que aquilo realmente dá bons frutos, aquilo vale a pena, né? Edifica a gente obedecer ao Senhor, edifica a gente buscar as coisas do Senhor e negar a vida da alma, né? Realmente, assim, o testemunho vale muito dentro da nossa casa. Irmãos, a gente busca, né, bastante, né, demonstrar dentro de casa
para Sara como é a verdade, né? A gente busca ler com ela sempre a Bíblia, né? A gente sempre faz orar ler com ela, a gente ora com ela antes de dormir, né? E a gente já percebeu que se a gente não demonstrar, né, fazer o correto e querer cobrar aquilo dela, ela não vai fazer. A gente primeiro tem que começar a fazer, mostrar para ela como é, para ela poder fazer. Porque, que nem meu irmão falou, a gente não pode pregar uma coisa para ela e fazer outra. Ela vai dizer, ué, como assim, né? E a gente busca, irmãos, a gente busca sempre estar mostrando a verdade para ela, para desde pequena ela, né, estar no caminho do Senhor, né? A gente busca para ela estar sempre em segurança na paz de Deus, né? Amém? E é tremendo porque eu vejo assim que não é fácil, né? Eu também tenho uma filha, né? E minha filha hoje está com 7 anos. E graças a Deus, né, durante esses 7 anos eu já estou no Senhor, né? E pude dar para ela a oportunidade, né? E eu vejo assim, graças a Deus, né? Eu preciso valorizar isso, lembrar disso sempre. E você também, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, de agradecer a Deus, né? Só pelo fato de nós poder dar um lar cristão, né? Um lar cristão para uma criança. Isso já é muito importante para nós perseverarmos, né? Porque muitas vezes nós estamos desgostosos da vida, né? Que é gerado muitas vezes pela amargura, como nós falávamos. E nós acabamos desanimando muitas vezes, né? Mas fica aí um incentivo, né, para você e para mim, que nós vamos a perseverar, lembrando que sim, né, nós devemos guardar o nosso coração, mas que temos a responsabilidade de guardar, né, o coração das crianças, né, dos nossos filhos, e que está lá em Provérbios 4, né, 23, que a gente venha a guardar o coração. E eu glorifico a Deus porque isso nos dá a oportunidade, né, de também experimentar nessa área, né, os frutos, né, que o Senhor venha prover através da nossa, né, obediência, da nossa sujeição, né, como o Senhor diz, sujeitai-vos, né, ao Senhor, né. Então o Senhor obviamente que acaba se alegrando com isso, né. Então nós vemos assim que muitos de nós temos deixado, né, temos esquecido, né, desse detalhe tão importante, né, de testemunhar dentro de casa, de dar um testemunho, dar um exemplo da vida, né, da palavra, e não de letra, né, não de conhecimento, mas sim de testemunho, de expressão. E eu glorifico a Deus porque aqui na Igreja do Senhor Jesus, na casa de Judá, nessa congregação que Deus arrumou, né, que não tem uma placa humana, mas é algo que Deus criou lá em Mateus 16, 18, né, desde lá ele disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né. Jesus disse que a igreja é dele, então aprove a Deus, né, me escolher para fazer parte desse movimento, né, assim como você também. E partindo daí, né, como já foi pregado aí pelo apóstolo, só isso é o suficiente para nós não nos sentir menosprezado e não nos sentir rejeitado. Porque Deus diz que nos escolheu assim como escolheu a Davi, né? Assim como escolheu todos tantos, né, reis e irmãos que nós tivemos aí no passado. Porque Deus escolheu, né? Porque ele relata na sua palavra, né, que ele nos escolheu. Que não fomos nós, mas ele nos escolheu a nós, para fazermos parte desse corpo, né? João 15,16 relata isso no Novo Testamento. Então, nós vemos assim que dentro dessa realidade, né, nós acabamos até nos alegrando, porque nós vemos, né, que realmente Deus nos escolheu. Mas temos que lembrar disso, né? Então, dentro desse processo todo, né, de edificação do corpo de Cristo, que o Senhor nos capacite, né, e siga nos abençoando e que nós venhamos a orar para que isso seja uma realidade na nossa vida. Porque, claro que a igreja, o Ministério da Palavra, a ministração, a TV ao vivo está aí, TV aberta está aí, TV por assinatura está aí, né, todo o material da editora Vento Sul está aí,
para nos alertar, né, de quem nós somos e como nós precisamos de Deus, verdadeiramente. Nós precisamos sim de Deus. Totalmente, devemos ser sim totalmente dependentes, porque carecemos totalmente dele. Mas esquecemos muitas vezes e deixamos de ser dependentes, né, e nos tornamos independentes. E aí, sim, passamos a sofrer, né, tribulações para voltar, né, para a posição. E claro que uma família, né, um casamento, já é uma situação para que haja crescimento e haja prática da palavra, como também a relação de pai e mãe, né, para que haja também essa relação de submissão e autoridade, né? Ou seja, para que a gente possa preparar, né, essas crianças aí, né, numa família que venha praticar e viver a realidade cristã. E eu compartilho, como eu disse, né, na realidade, a palavra diz que o jugo é leve, é suave, e que o fardo, né, enfim, todo esse trabalhar de Deus, ele existe, mas não é uma coisa absurda, né, que nós devemos sim, né, nos atentar para que cada um de nós, um dia de cada vez, como diz Mateus 6,34, né, basta o dia o seu próprio mal, que a gente possa viver um dia de cada vez e entregar para Deus, né, os demais. E aí sim nós vamos conseguir, né, expressar o Cristo, viver esse Cristo em casa e dar o testemunho para os filhos em nome de Jesus e colher frutos, né, abençoados no matrimônio e também nessa relação familiar. Amém? Então eu glorifico a Deus sim pela oportunidade, né, e lembrando, né, da necessidade de nós nos limparmos, né, das amarguras que eu creio, né, que é o combustível, né, para muita destruição, né? O combustível, o lixo que vamos acumulando, né, por não confessar pecados, o lixo que temos acumulado por não pedir perdão, liberar perdão, né? Porque o Deus disse, né, basta, né, o dia seu próprio mal, mas ele disse, né, que o sol não venha se pôr sem nós acertar, né? Irai-vos e não pequeis, né? Tantas palavras, né, que o Senhor nos traz, até no Salmo 37. Então, se nós olharmos para isso, né, nós vamos nos livrar da amargura. Mas que a gente possa ficar atento, né, que muitas situações, né, com certeza desagradável, né, com o filho, foi devido a amarguras, né, principalmente num casamento. E eu tenho certeza que isso, né, fica aí para nós seguir, né, num próximo programa, para que Deus fale um pouquinho mais sobre esse assunto, tão bom de ouvir, né, mas também bem lembrado que está, né, numa das ministrações do Destruindo Fortalezas Mentais, né, da Igreja de São Paulo. Amém? Então, um minutinho para cada um final aí, né, as considerações em Cristo. Amém, irmãos. Agradecer primeiramente a Deus, né, por estar nos liberando esse tempo para, né, falar da palavra dele, né, e agradecer aos irmãos por estarem aí nos escutando e sendo abençoados, né, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra para concluir, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, que é uma palavra assim realmente de encorajamento, né? E é uma palavra assim que nos momentos de tribulação assim elas me vinham na mente fracionadas às vezes, né? Às vezes em ministrações, mas eu gostaria de compartilhar. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo vós fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, irmãos, eu glorifico ao Senhor pelas oportunidades, pelos quebrantamentos, porque o Senhor está nos ensinando, né, a praticar Mateus 16, 24, a negar a vida da alma, né? Então, encorajo os irmãos, assim, em nome de Jesus, que a gente venha agradecer por essas oportunidades de tribulações, né, de dificuldades que a gente possa ter dentro de casa, para que a gente venha praticar a palavra, para que a gente venha se negar, né, e cumprir com essa palavra de busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então eu glorifico ao Senhor por isso, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos.
Amém. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus que o Senhor está operando, está dando a vitória, né, e está fazendo a sua obra, né? E está aqui mais um testemunho do poder de Deus, né, de um casal aí que o Senhor tem guardado, tem abençoado e que está a serviço do Senhor aqui, né? Que tem sim esse envolvimento diretamente com a obra, com o crescimento na cidade de Barueri, também São Paulo, Cotia, Carapicuíba, São Bernardo, Santo André e tantas outras, né? Que dá volta que eu não lembro agora de todas. Mas eu vejo assim que esse envolvimento, né, fortalece, né? Nesses momentos de dificuldade, né? Porque são momentos que Deus tem dado experiências, né, para todo aquele que se envolve no crescimento da igreja, porque tem colocado o reino em primeiro lugar. Então tá aí, mais uma dica, mais uma sugestão para você se envolver mais com a obra, né, que Deus deu vitórias, inclusive, né, deu vitória nesses momentos, né, do casal, inclusive num dos grupos familiares, né. Glória a Deus, agradecer a participação dos irmãos aí, né, que o Senhor siga acompanhando vocês, em nome de Jesus, em todas as áreas, muita prosperidade. Amém? Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.